Bom dia. Queria convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1. A gente vai ler os versículos 22 ao 25. Tiago 1, 22 a 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém. Amém? Pai querido, nós queremos te agradecer, Pai. Muito obrigado por esta manhã, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós neste dia, Senhor. Queremos estar sensíveis à ação do Teu Santo Espírito, Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor. Ministra ao nosso coração, Pai. Queremos estar sensíveis ao que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. Ó Pai, como a Tua palavra diz, queremos estar na liberdade do Senhor, Pai. Por isso, fala ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu estava refletindo nesse texto, né? E Tiago fala algo interessante aqui. E eu queria dar o tema para essa mensagem, né? Leis do Senhor para andarmos em liberdade. Porque é interessante que às vezes a gente pensa que a gente tem algumas liberdades. Mas Tiago deixa claro para a gente qual é a liberdade que o Senhor tem para as nossas vidas. E se a gente prestar atenção nos versículos que a gente leu, né, a gente percebe que Tiago está chamando a nossa atenção para a gente andar na liberdade. Só que às vezes a gente pensa que a palavra, a vida como discípulo, o ser discípulo, a gente não é livre. A gente tem que andar sobre regras, sobre conceitos, sobre disciplinas. Amados, isso não são situações para nos prender. Pelo contrário, são situações para nos deixar livres. As regras, os conceitos, a disciplina do discipulado nos traz liberdade. E o mundo tenta nos passar um conceito diferente. Que a gente não fazendo isso é que a gente vai ser livre. E aí a gente cai no engano que o inimigo tenta colocar nas nossas vidas, né? E por que a gente pode afirmar isso? Porque como ele mesmo diz, ele diz assim: o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fazer. Então vocês percebem como há uma confusão nos nossos dias, que muitas vezes vem para tentar mudar essa verdade na nossa vida. E a gente acha que a gente está livre fazendo aquilo que o mundo tenta nos colocar, né? O mundo tenta imprimir em nós, né? Então, quando a gente é praticante da palavra, a palavra nos salva, a palavra nos guarda, a palavra nos livra, a palavra nos dá um caminho, uma direção correta ao qual seguir, né? Eu me lembro, um dia o Cleiton compartilhou uma visão que Deus deu a ele, né? E esses dias, numa viagem que eu fiz, o aeroporto era bem pequeno, né? Mas o que eu observei? Era de noite, né? E ele ia levantar voo. O que deu a segurança para o piloto? As luzinhas que estão acesas ali. Ele segue naquilo e vai. E não sei se vocês já andaram à noite em aeroportos, né? Tem várias luzes. E ele vai seguindo, vai direitinho, vai obedecendo
aquelas luzes, até que chega um momento ele sobe. Essa é uma coisa assim, interessante na vida de um discípulo, porque o Senhor nos manda andar na luz que o Espírito Santo ilumina as nossas vidas. Não é isso que o salmista fala? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. A gente tem usado dessa ferramenta. Amados, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Nós temos permitido que o Espírito Santo ilumine os nossos caminhos? Essa é uma pergunta que a gente precisa refletir. Porque a gente pensa assim, não, é isso mesmo que acontece. Não é, amados. A gente está querendo determinar os caminhos e dá errado, e a gente fala, pô, Deus não está vendo, Deus não está me ajudando. Ô Espírito Santo, cadê você, né? A gente não está andando em obediência. Então a gente não está observando atentamente a lei. Vocês percebem? É observar atentamente. Então, quando a gente coloca em prática a palavra do Senhor, ela nos livra do peso do pecado e das situações que o pecado quer nos escravizar. Isso é muito profundo. Por quê? Porque o inimigo ele nos engana, fazendo a gente acreditar nas coisas mais fáceis, nos caminhos mais fáceis, nos atalhos. E como bom brasileiro que somos, a gente gosta de um atalho, né? A gente gosta do jeitinho, né? Lei de Gerson, né? O jeitinho brasileiro, né? Vocês percebem? Amados, como é terrível isso. A gente precisa fugir disso. Porque o diabo, a tarefa que ele tem feito nesses dias é querer imprimir na nossa mente que a gente é livre quando a gente faz o que quer. É verdade ou não? E vocês percebem que mentira perigosa? Porque a gente viver do jeito que a gente quer, qual que é o fim que vai dar nisso? A gente vai se machucar, né? Porque, vamos pegar um exemplo bem prático, uma criança. Vamos lá. Vocês podem deixar a criança fazer o que ela quer? Mas vamos imaginar que a gente deixa a criança fazer o que ela quer. O que ela vai fazer? Arte. Vai se colocar em perigo. Vai se machucar e vai machucar outros. Não é isso? Ou um outro exemplo, vamos esquecer as crianças. Vamos pegar um profissional que não saiba a tarefa que ele tem que fazer e ele se mete a fazer. O que acontece? Tá ruim. Vamos imaginar lá um cara responsável pela margarina que não entende nada de química. O que vai sair? Veneno. Coisa boa que não é, né? Mas, amados, eu me lembro aqui, um dia o Luiz Henrique fazendo um teste aqui, a gente viu, né? Você transformou o que? O sabão? O que você fez um teste aqui que você mostrou? Não, uma água com cor, aí coloquei uma substância e ela ficou transparente de novo. Vocês percebem? Quem conhece da arte faz. Agora imagina que você está construindo uma casa numa ribanceira. Você vai contratar um engenheiro apto ou você vai contratar o Zé? Ô Chico, é que nem aquilo, né? Quando você tem um problema de saúde, você consulta com a mãe do médico ou com o médico? Algumas consultam até com a mãe, né? Mas é isso que acontece na prática do dia a dia, amados. A gente dá risada, né? Porque é cômico, mas a gente dá guarida pro diabo. E ele constantemente está querendo colocar na nossa cabeça que a lei perfeita é imperfeita. Que viver imperfeitamente que é o certo. Que é o mais rápido. Nós estamos vivendo na cultura do imediatismo. Fazer as coisas rápidas. Eu estava outro dia vendo um comentário de um jovem, né? Ele falando que ele não tem tempo nem para esperar um miojo. 3 minutos? Está ruim. Vocês percebem? Come seco. Às vezes a gente até, né, pega um miojinho seco e morde um pouco, tem saborzinho, né? Mas ele não foi feito para se comer assim, vocês percebem? Isso é quebrar uma lei.
é comer algo que não foi feito para ser comido assim. E tem muitos comendo. O João Paulo falou outro dia sobre a lavagem. O filho se colocou a comer a lavagem, né? Sendo que ele tinha manjares na casa dele. Mas o mundo levou ele e comeu o quê? Lavagem. Essa é a cultura que a gente tem visto e tem vivido. Porque o inimigo tem feito a gente entender ou viver as coisas da forma que a gente quer. Mas o Senhor Jesus, ele deixou algumas regras. Ele deixou algumas, vamos dizer assim, algumas ordens que a gente cumprindo, a gente vai ser abençoado. E eu queria conversar um pouquinho, aprofundar um pouquinho com vocês nesta manhã, né, acerca dessa liberdade que a palavra de Deus nos traz. E por quê? Porque ela tem poder de mudar a nossa vida. Amém. Por isso que Paulo, falando aos Romanos, né, capítulo 1, 16, né, que ele fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, né, de todo aquele que nele crê, transformação. E a gente precisa pôr em prática. Como eu já disse aqui para vocês, né, a palavra poder ali, né, ela tem algumas definições, né? E eu gosto sempre de definir poder como um milagre. Há um milagre na palavra de Deus. Quando a gente experimenta ser guiado por ela, a gente experimenta do milagre de Deus na nossa vida. A cada manhã, a cada dia, quando a gente abre, medita, né, logo cedinho a gente medita na palavra de Deus, como o nosso dia é diferente. Mas eu convido você a fazer esse teste. Experimenta. Medita. Logo cedo, antes de fazer qualquer coisa, medita na palavra. Ora. E aí experimenta viver o seu dia. Você vai ver a diferença que vai ser. Como muda. Como transforma. Mas o que acontece? A gente cria hábitos, né? E a gente faz o quê? Já acorda de manhã, já hoje eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, já coloca água para fazer alguma comida, fazer o café, né? Ou preparar algo. Então a gente já vai fazendo as atribuições que a gente tem. Mas você percebe? Se a gente deixar, reservar um tempinho e abrir a palavra e deixar a palavra falar ao nosso coração, amados, muda o nosso dia. Muda o nosso dia. Muda a nossa forma de ver as coisas. E eu queria, assim, que a gente pudesse refletir acerca da lei da liberdade, né, no livro de 1 Tessalonicenses. É um pouquinho para trás aqui, né? Capítulo 5. A palavra de Deus, amados, ela faz um convite a nós nesta manhã. Um convite para a gente ter um pensar diferente, um olhar diferente, a partir da palavra, a partir daquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração, né? Então, 1 Tessalonicenses capítulo 5, até assim, a minha Bíblia ela tem uma subdivisão aqui, né? E fala assim, ensino sobre deveres variados. Interessante, né? Então, alguns deveres que nós precisamos levar em conta, né? E eu queria que a gente começasse a partir do versículo 15. Todos acharam? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. A gente vai ler a partir do 15. Evitai que alguém retribua ao outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito.
Ontem nós estávamos aqui com os homens, né? Tivemos um tempo muito gostoso de manhã, né? E eu gostei de algo que o João Alfredo falou, né? Que no texto de Efésios lá, né? Quando fala que a gente não deve abafar o espírito. Não deve você falou sobre esvaziar o espírito, né? Entristecer, exato. Aí o João Alfredo falou uma coisa interessante. Mas enchei-vos do espírito, né? Então, se a gente precisa se encher do espírito, a gente pode ser esvaziado do espírito. Então, tem coisas que às vezes nos esvazia do espírito. E ontem o dia todo eu fiquei pensando sobre isso, né? E até minha oração ontem, antes de dormir, eu orei ao Senhor, falei, Senhor, se tem algo que está me esvaziando do espírito, eu quero discernir isso. Que a gente precisa ser cheio do espírito e não se esvaziar do espírito. Então, se a gente perceber esses são 1, 2, 3, 4, 5 versículos, eles têm aqui regras, amados, importantes para nos ensinar de como a gente viver essa liberdade que a palavra nos dá. E a primeira lei que ela nos dá aqui é não retribuir o mal com o mal, mas retribuir o mal com bem. E olha, como é difícil isso. Vamos ser sinceros. Como hoje as pessoas estão rápidas em pá. Não sei se é bateu, levou, né? Não sei a expressão, né? Vocês percebem isso ou não? A pessoa fala alguma coisa, alguma coisa está errada, né? Porque a gente não pode ser assim. A gente não pode retribuir o mal com o mal. E eu vejo que esse é um desafio enorme. Então vamos dizer assim, a gente começa, a primeira lei que a gente começa aqui, que dá liberdade, é uma lei difícil de se cumprir. Precisamos refletir nisso. Porque ela é contrário à maneira como as pessoas estão vivendo. Agora, você imagina, alguém vem e te dá aquela patada, né? Vamos dizer assim, né? E você não retribui. Alguma coisa vai acontecer, não vai? Você pode chegar e falar assim, vai levar outra. Tá. Então vamos à cena. Levou uma, leva a segunda. E você continua em silêncio. Alguma coisa vai acontecer. Por quê? Porque você está tendo liberdade de deixar o Espírito Santo responder. Isso é mansidão. E eu sei que esse é um dos pontos que nós precisamos ter na nossa vida. Eu quero confessar, eu preciso de mansidão. Porque hoje, na sociedade em que a gente está vivendo, se alguém nos trata bem, choca. Não é verdade isso? E não era para chocar. Era para ser uma coisa comum, normal. Mas choca. Contei para eles testemunho, um cara me abordou no posto, com a cara triste, chorando. Ele falou, moço, você tem um minuto de atenção para mim? Eu falei, tenho. Ele falou, obrigado, você é a primeira pessoa hoje que parou para me ouvir. Eu falei, sério? Ele falou, cara, sério. Eu falei pra eles, você vê? Ele só pediu atenção para me falar. Que coisa. Loucura. Agora vocês deram risada quando eu falei que o rapaz não está tendo tempo para esperar fazer um miojo. Mas nós também estamos vivendo assim. Por quê? Porque se alguém nos distrata, a gente também distrata. Se alguém grita com a gente também grita. Se alguém nos insulta, a gente também insulta. Amados, essa não é a lei de Deus. Alguma coisa está errada. Aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos chegar? Essa manhã o Espírito Santo está falando, acorda. Aonde você quer chegar? Não é isso que eu tenho te ensinado. Não é isso que a palavra nos ensina. Paulo está nos ensinando que nós precisamos nos esforçar para fazer o bem.
Esse é o nosso desafio. Não é ter palavra pronta, resposta rápida. Ah, mas está todo mundo fazendo. Não importa. Nós não somos todo mundo. Nós somos filhos do Rei. Discípulos de Cristo. A lei que está sobre nós é perfeita. Não é isso que a gente viu lá em Tiago? O homem que atenta para a lei. Aonde a gente está atentando? Aonde a gente está colocando a nossa atenção? Quando alguém nos maldizer, a gente tem que abençoar. Chico, isso é impossível. Amados, em Cristo nada é impossível. Às vezes a gente fica assim, buscando o Senhor, aquelas orações lindas, aquelas orações demoradas, mas no meu coração não consigo perdoar. Posso falar? Essa oração é vã. Chico, estava lendo ontem à noite, né, que o rei Davi estava sendo perseguido pelo Absalão, e um rapaz passou maldizendo, ele estava com 600 mil homens, passou um cara maldizendo, falando mal dele, jogando pedra, e o cara falou: quer que eu tire a cabeça dele fora? O Davi falou: não, Deus permitiu, que Deus está usando ele para falar comigo, para me atingir, mas eu vou abençoá-lo. E o que aconteceu depois? Depois ele volta e pede perdão para esses jovens que maldizeram Davi. Mas esse único que Mefibosete. Mas tinha outros jovens. O que aconteceu com os jovens? Davi se calou. Mas esses jovens maldizeram. O que aconteceu em seguida? Vieram lobos e pegaram. Amados, quem milita a causa nossa é o Senhor. É o Senhor. Nós precisamos confiar que é o Senhor. O juízo, a justiça é dele. Ele é Deus de equidade. Quando nós escolhemos, como Davi escolheu, se calar, como o Cleiton falou, tinha 600 valentes com ele. Ele se calou e falou: é Deus que está permitindo. Só que o juízo quem exerceu não foi Davi, foi Deus. E Mefibosete, Davi depois convidou ele para sentar na mesa. Tratou ele como filho. Então, amados, a gente precisa prestar atenção. O que a Bíblia está nos ensinando. Eu tenho dito para vocês e vou repetir de novo. Quando Moisés foi escarnecido por Arão e Miriam, ele se calou. Ele não falou nada. Quem comprou a briga foi Deus. Quem mandou lepra para Miriam foi Deus. E a oração de Moisés teve peso diante de Deus e curou Miriam. Nós precisamos atentar na lei, o que a palavra está nos ensinando. Eu estou usando o termo lei, mas entendo, é a palavra. O que a palavra está nos ensinando, amados. Eu creio que todos aqui são conhecedores da palavra. Nós entendemos, a gente precisa pôr em prática. E algo que interessante que eu vejo aqui, quando Paulo está falando: evitar que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos. Amados, é um desafio que a gente precisa começar a colocar em prática. Porque imediatamente ele vai... Me perdoe, o meu tablet está me dando... Mas eu vou vencer. Ele vai para a segunda lei. Qual é a segunda lei? O que fala? Então, presta atenção. Ele fala para a gente não retribuir mal por mal. Aí qual é a próxima lei que ele dá para a gente aqui? Alegrai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Vocês percebem que essa é uma lei que muda a nossa vida? Muda ou não muda? Vamos pensar um pouquinho? Vocês percebem que a gente está sendo bombardeado 24 horas por dia por notícias? Ninguém praticamente nos traz uma notícia alegre. Por quê? Não dá ibope, não vende notícia, não dá like.
porque a gente está querendo ser alimentado por coisas ruins. Mas o Senhor está mandando a gente se regozijar, se alegrar. Essa lei muda a nossa vida. Quer ver como muda? Não precisa responder para mim. Mas quem aqui levanta sorrindo? Sai da cama aí. Parece que a maioria de manhã vem, tá indo para o matadouro, né? Tá levantando da cama. Mas a gente precisa levantar com alegria, porque o Senhor permitiu que a gente acorde, que a gente enfrente os leões que estão aí, que a gente enfrente as dificuldades do dia. Ele nos deu a vida, o ar para a gente respirar, né? Isso já é motivo de alegria. O pastor ninguém está vivo, né? Tem que se alegrar. Exato. Se for uma segunda, tá difícil. Para você não, já não tem mais segunda, terça. E principalmente se o time perdeu, né? No domingo, né? Vocês percebem? Paulo está nos animando a sermos alegres. O povo de Deus é um povo alegre, um povo feliz, sempre. Mas tem um detalhe aqui: essa alegria, ela depende do nosso interior, porque como está o nosso interior reflete o nosso semblante. Pode. Essas últimas semanas, a hora tinha que fazer um trabalho sobre um trabalho de inglês. Ela tinha que falar sobre um versículo e explicar o contexto daquele versículo em inglês, né? E aí ela começou a perguntar para mim e para o Luiz alguns versículos que a gente mais gostava e tal. E aí ela resolveu, dentro de todos os que a gente falou para ela, resolveu fazer de um que é Provérbios 15:15. Que tem uma das versões que ele fala assim, ó: todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. Essa é a versão que eu tenho aqui, mas tem uma versão que fala assim, ó, que todos os dias do aflito, é isso, né, filha? São tristes, mas o coração contente está sempre em festa. E aí eu expliquei para a Laura que o contente, às vezes ele não vem de uma expressão de alegria, né? Ele vem de contentamento, de você olhar e na sua mesa só tem uma torradinha para você comer. Amém, glória a Deus. E aí a gente foi ver o que o versículo em inglês, a tradução das palavras em inglês, né? E aí uma das versões a gente achou, não era nem contentamento, mas era uma palavra que falava de um coração positivo e otimista, né? Então, porque às vezes a gente vai acordar triste, né? Eu acho que é uma utopia a gente achar que essa manifestação de um sorriso, de uma alegria externa, não externa, mas assim, o coração realmente, nossa, o que é alegria da nossa perspectiva da mente brasileira, né? Vamos dizer assim. Mas eu acredito muito que é isso, que é o contentamento. E conversando com a Laura, o coração contente que agradece, Senhor, muito obrigado por isso, muito obrigado por aquilo. A gente sempre vai ver coisas boas, sempre vai ver coisas positivas. Com isso, o nosso coração vai transformando aquele contexto que muitas vezes pode estar com motivos de tristeza, mas você vai se enchendo dessa disposição de gratidão e de alegria e de contentamento e vai vendo e vai desfrutando dessa festa contínua, né? Nessa outra versão ele fala de um banquete contínuo. Quando que você faz um banquete? Quando você tem uma festa, quando você quer comemorar alguma coisa, né?
Então, fala dessa continuidade, né? Que é alegre-se sempre. Sim. Né? Por isso que eu falei, tem um link aí. É contínuo, é uma Sim. festa contínua, um banquete contínuo. Então, assim, enfim, é isso. Mas é interessante. E foi bem lá, Laura. Que bom. Marília, você falou uma coisa, eu falo que eu sou sempre realista otimista. Eu sou realista otimista. Sempre tenho dificuldade com uma pessoa. E eu lembro um amigo meu, que era do Santander, regional do Santander, ele falava muito mal castelhano. E o Beto, que era o presidente, ligou para ele, na Espanha. Né? Oi, Carlos, como está? Tudo bem? Ele não entendia nada, ele fala, tudo bem, vai melhorar, seu Beto, tudo bem, vai melhorar, seu Beto. O seu Beto falando um monte de coisa, não, seu Beto, fica tranquilo, vai melhorar, seu Beto. Não, ótimo, vai melhorar. Né? Ele contando, eu falei, Henrique, você entendeu? Não entendi nada aqui. Mas se tivesse ruim, ia melhorar, se tivesse bom, ia melhorar, tá tudo certo. Entendeu? Olha que maravilha. Eu falei, você tá... E é assim que funciona, né? Se não tá bom, vai melhorar, seguimos pensa. Amém. Mas é interessante que esse detalhe que a Marília está falando, do contentamento, vocês se lembram, a gente estudou juntos aqui, né, as bem-aventuranças, né? A segunda bem-aventurança, ela é interessante porque ela fala assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E a palavra bem-aventurados, makairos, é feliz, extremamente feliz. E isso sempre me deixou assim meio, né? Porque parece que a palavra é contraditória. Como que alguém feliz chora, né? E precisa de consolo. Eu estava outro dia fazendo um velório, acho que domingo retrasado ou passado, não lembro agora. Eu estava fazendo um velório, né? E aí um pessoal me abordou lá, que eles queriam cantar, né? Uma dupla lá, e eles queriam cantar, né? Eu falei assim, mas aqui no velório não é lugar, né? Aí eles falaram, não, mas é que ele gostava muito. Aí na hora me veio esse pensamento, né? Porque Eclesiastes fala que é melhor estar na casa do luto do que na casa onde há festa. Vocês percebem? Então, quando a Marília falou uma coisa agora, eu me lembrei de um detalhe aqui. Por que a nossa alegria não depende do que está acontecendo na circunstância, mas depende do que está no coração? Porque quando a gente tem o nosso coração firmado no Senhor, mesmo que a circunstância não seja boa para nós, nós estamos felizes, porque a gente tem total confiança que o Senhor está no controle. E o que Ele está fazendo, ainda que eu não entenda, é melhor para mim. É melhor para mim. Porque nós não temos poder sobre as circunstâncias, mas nós temos poder sobre o nosso interior. A gente não pode mudar o que está acontecendo, mas nós podemos mudar a nossa forma de olhar. É o que o Cleito falou agora. Olhar com esperança, olhar com perspectiva. Não, Deus vai mudar isso, Deus vai intervir isso. Por quê? Porque senão, amados, a gente acaba entrando numa situação que Deus intervém, Deus faz um milagre na nossa vida e a gente fica indiferente, como se fosse algo natural, algo assim, sabe? Não é, amados. O milagre é quando Deus muda o curso natural das coisas. Então Deus fez algo extraordinário. Chico, a gente tem que ter muito cuidado com os agoreiros, né? Eu sempre olhei isso de uma maneira seguinte, é que nem aquele, o cara compra um carro usado, mas é o que ele podia. Aí o Chico botou o Chico e falou, mas pô, compra um carro naquela alegria, o cara fala, mas poxa vida, esse carro, essa marca, poxa vida. Né? Então assim, primeiro uma falta de sensibilidade, né? E depois um coração ruim, né? Porque você está fazendo um julgamento ali. E a gente devia ter exaltar, que maravilha, pô, parabéns, olha, isso aí que começou, agora é só progredir, vai indo, né? Porque na maioria das vezes a gente não tem poder de mudar a circunstância. E às vezes Deus está usando a circunstância para trabalhar com a gente, amados. Porque, vamos dizer a verdade, tem situações na nossa vida que estão enraizadas. E para tirar dói. Por quê? Porque Deus arranca. E quando arranca, dói, machuca. Mas é benéfico.
Por exemplo, vocês já perceberam que o remédio que nos cura, ele é amargo, mas ele cura e a gente tem que tomar. Vocês percebem, mano? Você toma uma cibalena, né? Fica aquele gosto amargo na boca, né? Não fica? Hein? Um anador, vai. Dipirona em gota. Quem é que consegue tomar uma colher de dipirona sem tomar um copo d'água em seguida? Me fala quem é. Ô, João. Eu vomitava Nossa. Ah! Dipirona é amargo, hein? Difícil. Eu tava um dia com o Ademir e uns pastores americanos, né? E eu não sei se vocês já tomaram Losna aqui. E o Ademir preparando lá a Losna, ele toma, né? Ele é masoquista, né? Preparando a Losna. E o pastor americano viu ele fazendo, ó, fica aquele verde bonito, né, Ana Maria? Aquela coisa linda, né? E ele, ficou assim, né? Aí o americano viu e falou, isso é Losna, é bom, né? Eu quero experimentar. Aí o Ademir preparou tudo. Aí o americano, ele, Sai, Satanás! Eu tô até vendo o americano. Sai, Satanás! Aí ele falou assim, eu acho que foi isso que deram para Jesus na cruz. Então, o gosto é amargo, mas cura, né? Então a gente precisa entender que quando a gente entende que a alegria que traz esse contentamento, essa confiança, apesar da circunstância, faz a gente viver de forma diferente. Mas ele para aí? Não, ele tem mais uma lei. Qual é a próxima? Orai sem cessar. E essa eu vejo que é uma lei do versículo 17, né? Que traz liberdade, mas que a gente usa somente em certos momentos, né? E eu não sei, vamos pensar, né? Como que a gente entende orar sem cessar? Não é pra gente orar segunda, quarta ou sexta, ou orar só na hora que tá difícil, né? Não, é orar constantemente, sem cessar. Porque nós precisamos. Como o carro precisa de combustível, a gente precisa de oração. A oração, ela é algo importante na nossa vida. E eu quero dizer para vocês que a oração é um privilégio que nós temos. Um privilégio que o Senhor nos dá. Sabe por quê? A gente tem o privilégio ainda de poder orar no Espírito. E a gente vence os momentos difíceis na oração no Espírito. Não só quando a gente está no tempo nosso, a sós, né? Mas durante todo o dia. Eu tinha um hábito, né? Estou lutando para perder. Às vezes eu estou no carro, eu ligo a CBN, né? E fica só uma coisa. Aí esses dias o Espírito Santo falou para mim, por que você está ouvindo isso? Eu falei, verdade. Aí apertei o botão lá, um CD do Jô Rocha, com cada cântico bonito. Nossa, falei, que coisa boa, né? Mudou. Eu falei, por que eu vou ficar me alimentando de só CBN, só coisa ruim, né? Se eu posso me alimentar de um louvor. E o louvor, já comecei a orar, já comecei a colocar situações. Então vocês percebem, quando a gente entende que a oração, a gente vence, muda. Enquanto a gente está trabalhando, enquanto a gente está caminhando, aí você fala assim, mas eu estou trabalhando, não consigo me concentrar. Ora então para o Senhor te dar concentração. Vocês percebem, o inimigo muitas vezes quer fazer a gente desacreditar do poder da oração. Por isso que eu gosto de Tiago, quando ele fala, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Porque o justo confia, então ele ora, afinco. Eu fico imaginando as irmãs em casa preparando aquela comida maravilhosa, né? Imagina se usa um tempero especial, né? A oração junto.
Como que vai sair o arroz, como vai sair a carne, como vai sair o feijão, né? Ontem faltou oração. Meu filho era brasileiro. É, oração. Vamos orar mais, né, Maria? Vamos orar. Que aí sai aquele... Eu tava vendo esses dias um videozinho que me mandaram. A irmã fez um pudim, né? E ela foi tentar tirar, o pudim ficou todo que estourou, né? Aí ela fez a coisa diferente. Fez o pudim. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a tirar esse pudim. Tum, tum, tum. Saiu o pudim com aquela calda em cima. Mas, você pode falar mais chique, mas Deus responde a oração. A gente ora, tenha fé. O ponto que a gente precisa começar a colocar em prática a oração sem cessar. E sabe um detalhe que você vai ver ou não? Se você está orando sem cessar e andando nisso, quando alguém vier te trazer uma ofensa, você não vai responder. Você vai lembrar da primeira lei. Porque seu coração está cheio, está vitaminado do Espírito Santo. Está cheio da graça. Quando a gente experimenta viver uma vida de oração como algo constante na nossa vida, a gente começa a experimentar do novo de Deus na nossa vida, da graça de Deus, das coisas de Deus. E a gente começa a olhar as coisas de forma diferente. Começa a ver as coisas, sentir as coisas de forma diferente. Porque a gente está cheio do Espírito Santo. E aí vem a quarta lei. Qual é o próximo? Tudo da graça. Vamos, filho. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Amém. Tá vendo? Dai graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O Senhor está esperando a gente ter essa posição. O Senhor espera. Dar graças em todo o tempo, ela muda. Sabe por que ela muda? A gente começa a ficar simples. Em coisas complexas, a gente age com simplicidade. Nas dificuldades, a gente age com confiança. Porque a gente está dando graças em tudo. E aqui vem um detalhe, né? Como dar graças diante de uma catástrofe? Você já parou para pensar nisso? Como dar graças diante de uma enfermidade que não tem cura? Como dar graças diante de algo que nos ofende ou de algo que nos custa? São todas as outras leis. Então vocês percebem que é uma sequência. Não adianta a gente querer dar graças em tudo se a gente não ora sem cessar, se a gente não se alegra sempre, se a gente evita retribuir o mal com o mal. É uma sequência, amados. E a chave para essa sequência é a gente entender que Deus está trabalhando na nossa vida, está ministrando nos nossos corações, está falando aos nossos corações. Amados, não há, em Cristo, não há problema que não pode ser vencido. Amém. Porque vamos pensar qual seria a pior opção. A glória. Jesus já venceu a morte. A gente crê nisso ou não? Amém. A morte foi vencida. Então a morte pode nos parar? Ontem nós estávamos conversando, os homens, outro detalhe interessante, né? Como que Paulo termina, como que ele diz que terminou? Combati o bom combate. Aí veio a primeira pergunta. Se há um bom combate, há maus combates. Só que ele diz, combati, completei A carreira. a gente está completando a carreira. Há uma carreira a ser completada.
guardei a fé. A gente está guardando a fé? Vocês percebem? Como que há um processo? Como que há... Então a gente precisa entender que dar graças em tudo é entender que a gente está num processo na nossa vida. O Espírito Santo está trabalhando nos nossos corações, está trabalhando nas nossas vidas. Há algo que a gente precisa se permitir ser trabalhado. E por isso que não há problema que a gente não possa vencer. Porque em Cristo tudo posso. Em Cristo. O problema é que a gente está vivendo hoje uma cultura, né, que está assim, ensinando que eu posso. Eu sou forte. Uma filosofia que está entrando que mostra mais o eu, que Paulo fala que precisa ser vencido, né? Porque ele é inimigo do espírito, não é isso? Porque a carne milita contra o espírito. Então o eu precisa ser vencido. Só que muitas vezes essas palavras são ditas como verdades, porque está falando aí. Mas a gente está acreditando em quem? No que estão falando aí ou o que está escrito aqui? E posso dar uma notícia para vocês ou não? A maioria desses papas, gurus da internet, muitas das frases de efeito que eles tiram, está aqui, ó. A palavra que mais revolucionou o mundo corporativo, sinergia. Sabe de onde vem essa palavra? É sinergos. A justa cooperação. Da onde tiraram? Então vocês percebem? As pessoas querem tirar da palavra de Deus coisas para que a pessoa viva sem Deus. Para mim isso não tem nexo. Nós precisamos guardar o nosso coração cada vez mais no que a palavra nos alimenta. Por isso que a turma está comendo miojo seco. Porque não tem 3 minutos para esperar uma refeição. Precisa ganhar o primeiro 1 milhão. E esse primeiro 1 milhão vai levar para o inferno, não para a vida. Porque aonde está teu tesouro, aí está teu coração. Não é eu que estou falando, amados. Foi Jesus. O que é? Ah, pensei que era para mim. Até me alegrei aqui. O coração até disparou aqui. Ai, que alegria. Ai, Senhor. Conta aí. Estava escrevendo. Amados, a palavra de Deus nos dá liberdade. Amém. Por mais que o mundo fale que não, eu quero dizer para vocês, a palavra de Deus nos dá liberdade. A gente será livre do pecado. Amém. Quando a gente confiar as nossas vidas ao Senhor. Quando a gente se permitir ser guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8:28 fala algo tremendo em relação a essa situação, né? Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Quem será? É uma pergunta. Quem será contra nós?
aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Outra pergunta: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será que a tribulação nos afasta do amor de Cristo? Angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada? Como escrito estás, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, porque por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte. Agora, para um pouco. Eu queria te convidar nessa manhã a ler esse versículo, Romanos 8:38, com o coração. Não só ler por ler, mas leia crendo. Leia crendo. Mas é um convite. Leia crendo. Porque eu estou bem certo. Eu estou bem certo. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Porque às vezes as pessoas falam, tem disco voador, tem OVNI, tá, outra criatura. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Vocês percebem que coisa tremenda? A gente precisa crer na palavra, amados. A gente precisa acreditar. Porque quando a gente acredita e anda segundo o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos dirigido, a gente permite que a palavra ministre em nossas vidas. Então a gente evita retribuir mal por mal, a gente regozija sempre, se alegra sempre, ora sem cessar, e em tudo dá graças. E a gente fazendo isso, o que vai acontecer? O Espírito Santo não vai se apagar. Por isso ele diz: não apagueis os espíritos. Amém, amados? Não apaga a chama que o Senhor tem acendido dentro do nosso coração. Há uma chama aí acesa, há uma luz aí que brilha. É a presença do Espírito, é a vontade do Senhor. Então, quando a gente crê na palavra de Deus e obedece à palavra de Deus, a gente é mais que vencedor. Amém, queridos? Amém.